Olá Maringá, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. Um abraço, uma saudação especial para toda a sua família. Esse nosso encontro de todas as tardes aqui, gente, na sua televisão. Eu quero cumprimentar você de Maringá e das mais de 40 cidades que nos acompanham em canal aberto. E você que está pelo YouTube também da TV Evangelizar. Pelo YouTube somos mais de 2.600.000 inscritos, acompanhando conteúdos de qualidade. E hoje nós vamos falar sobre a força feminina por trás de um império de negócios que com certeza faz a diferença aqui na nossa comunidade. Quem está com a gente é a Nádia Felipe. Seja muito bem-vinda, Nádia. Obrigada, é um prazer estar contigo agora. Boa tarde. Obrigado pela sua presença. Pode ficar à vontade aqui, a gente já vai conversar. A Nádia, gente, é CEO da Somaco SA, 2MN, administradora de bens, Agropecuária NF, Fazenda Santa Maria e conselheira da Triângulo, administradora de consórcios. A gente vai conversar, conhecer um pouquinho mais da história da Nádia aqui também no Vozes da Cidade, tá bom? Antes da gente começar a nossa conversa, por favor, tem matéria, coloca no ar. Olha só, agora eu vou apresentar para você o projeto Retalhos de Vida. É um projeto muito bonito que já existe desde o começo dos anos 2000. E olha, você está vendo essas bolsas? Todas essas bolsas foram feitas com as mãos de mulheres incríveis que participam desse projeto e elas usam, como o próprio nome já diz, retalhos, ou seja, elas pegam aquilo que normalmente ia para o lixo, não tem mais serventia e transformam. E esse projeto tem justamente essa palavrinha-chave, a transformação, porque elas tanto transformam os retalhos em algo novo, como também vem transformando as suas vidas. Vamos conhecer comigo? Elas fazem tapetes, fuxico, ecomoda sustentável, bolsa. Nós temos uma verdadeira liberdade feminina com o financeiro. O retalho de vida não é só um projeto, é um retalho de vida realmente para aquelas mulheres que estão em depressão, que estão passando por momentos difíceis nas suas casas, que têm seus maridos que não ajudam e que elas precisam de um novo rumo para viver. Para que as mulheres se sintam mais acolhidas, se sintam pessoas que são úteis para a vida e principalmente para elas, para que elas saiam daquela vida que elas sempre viveram, que não tem rumo e que agora elas encontraram um novo caminho para ser feliz. A gente contribui com o projeto aí Retalhos de Vida já tem um ano, que a gente tem parceria com a GNI, e a gente pega esse material que seria resíduos, que pra gente seria lixo, e a gente começou a observar que poderia ajudar outras comunidades, outras mulheres. Acaba que o projeto reúne, traz um convívio, traz uma harmonia, faz um grupo ali de autoajuda que automaticamente trabalhando essas mulheres, elas começam também a se comunicar e a conversar. A gente está em 14 bairros de Fortaleza, 17 cidades do estado do Ceará e em 7 estados do Brasil. Basta só entrar em contato que a gente mostra a remista que está mais próximo de você, porque uma mulher sempre segura na mão de outra mulher. E qual é o contato? Nas redes sociais a gente está remes.rede, ou se for no e-mail, tá remes.economiacriativa@gmail.com. É o Vozes da Cidade de volta aqui na sua televisão. Hoje a nossa entrevistada é a empresária Nádia Felipe, que está aqui junto com a gente. Nádia, desde já, muito obrigado pela sua presença, boa tarde. A gente quer conhecer, junto com quem está em casa, um pouquinho da sua jornada empresarial e o que te motivou, né, a seguir o caminho do empreendedorismo e da liderança empresarial. Novamente, boa tarde. Boa tarde novamente para você. Para mim poder explicar o que motivou, eu tenho que falar para vocês a causa. Eu vim para Maringá com 1 mês de idade e estudei até a 4ª série. E para fazer a admissão fui para o Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Lá eu sofri muito bullying na escola.
principalmente por causa do sotaque, o porta, a carne, e eu passava o recreio chorando. Então, ali eu tive que vencer algumas barreiras que para uma criança é muito pesado, porque você é uma caipira, porque Maringá, você imagina, eu estou com 71 anos, eu vim para cá com um mês, praticamente eu tenho quase a idade da cidade. Então, a cidade era uma cidade pequenininha, onde todos se conheciam, todos eram amigos, e não tinha isso. Então, foi uma dificuldade muito grande que eu passei e tive que passar sozinha, porque não tem como te ajudar no colégio, né? Então, eu fiquei mais forte. A Nádia ali deu uma pequena mudada de chave, mas assim mesmo ainda fiquei aquela menina muito, até insegura e muito quietinha, solitária. E quando eu fiz 13 anos, meu pai resolveu dar o meu cachorro. Então eu digo que o meu marco inicial foi esse cachorro, porque ele era meu melhor amigo. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu corria na praia, andava com o cachorro. E quando meu pai falou que ia dar meu cachorro, eu senti o chão sair, fugi de casa. Uma criança de 13 anos fugir de casa do Rio de Janeiro. Aquele tempo era possível. Hoje, se você fugir do Rio, você é assaltada. Enfim, e ali eu, sentada no banco, na praia, olhando para o mar, eu fazia assim: eu tenho que comer, não tenho onde dormir, eu sou uma criança, ninguém vai me dar emprego. Eu vou voltar para casa. E foi aí que veio a minha virada de chave mesmo. Eu queria ser independente. E eu vi que eu tinha que vencer minhas próprias barreiras com meus próprios meios sozinha. Então, eu voltei para casa e daquela data em diante eu comecei a trabalhar. Olha aí, tá vendo, gente? É por isso que hoje nós fazemos questão de conhecer um pouquinho mais da história da Nádia Felipe, tá bom? Eu vou trazer o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti. Hoje, como é sexta-feira, sempre na sexta a gente tem o nosso momento de oração, tá bom? Sempre nós temos um momento de oração em especial. E eu quero chamar o Padre Reginaldo Manzotti agora para rezar conosco. É contigo, Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, reafirmamos o nosso desejo de ser discípulos missionários. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Amado Jesus, pedimos a intercessão de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus. A Igreja vos honra e invoca com todo mundo como patrono dos casos desesperados e dos negócios sem remédio. Rogai por mim, nas minhas desolações. Eu vos imploro, ó São Judas Tadeu, fazei uso do privilégio que tendes de trazer socorro imediato, onde o socorro desapareceu quase que por completo. São Judas Tadeu, peça a Jesus para que eu seja assistido nesta grande necessidade, para que eu possa receber as consolações e o auxílio do céu em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos. São Judas Tadeu, alcançai-me de Jesus a graça, e eu me comprometo de lembrar-me sempre deste grande favor e de nunca deixar de vos louvar e honrar como meu especial patrono. São Judas Tadeu, dos casos desesperados e dos negócios sem remédio, rogai por nós. São Judas Tadeu, dos casos desesperados e dos negócios sem remédio, rogai por nós. São Judas Tadeu, dos casos desesperados e dos negócios sem remédio, rogai por nós. E juntos rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus, misericordioso e bondoso, recaia sobre você, sua família, seu ambiente de trabalho. Abençoe, Senhor, a água, as fotos, os remédios e o dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. De volta aqui na tela da TV Evangelizar, hoje recebendo aqui nessa sexta-feira a presença da empresária Nádia Felipe, ela que está falando um pouquinho da sua jornada profissional. Isso é bom porque isso motiva, isso traz ânimo para quem está começando e a gente tem alguns questionamentos aqui para fazer para a Nádia. Nádia, quais foram as principais influências na sua vida, né? Sejam pessoas, experiências ou valores que moldaram aí a sua visão como empresária e também a sua formação, as experiências que contribuíram aí para a sua trajetória. Partilha com a gente. Bom, eu acho que fundamentalmente a família, né? A família é muito importante para a gente. Eu acho que é aquele laço que você tem os seus valores, a sua maneira de pensar. Então, eu acho que foi muito importante para mim, fundamentalmente a minha família. Fé em Deus. Né? Eu tenho uma grande fé em Deus, todo dia eu rezo antes de ir para o trabalho, e eu acho que essa fé é uma coisa que eu gostaria até de transmitir, porque a fé realmente ela move montanhas. E eu não poderia outro dia contar menos da minha vida profissional, mas da minha vida pessoal, inclusive que eu sofri há pouco tempo, tem 2 anos e meio que eu sofri 5 cirurgias. 5 e as cirurgias? 5 cirurgias estou entubada. E estou aqui, olha, gente, bem Meu com Deus. 71 anos, né? Olha só. Então, eu acho que a fé, ela realmente, Deus ajuda e nos mostra o caminho. E sempre que eu tenho alguma coisa, eu nunca tive medo. Uhum. Eu sempre enfrentei, porque é o seguinte, eu rezo muito antes e peço para Ele me mostrar o caminho. E graças a Deus, lógico, pedra nos caminhos todo mundo tem. Não vou te falar para você que meus negócios foi tudo ótimo. Eu tive muito percurso, mas Deus capacita. É por isso que eu estava falando ali para a nossa amiga, que um dos motivos de eu estar aqui hoje foi exatamente trazer isso para vocês, que as mulheres têm... Eu vou sair um pouquinho. Fica à vontade, é um bate-papo tranquilo. Porque hoje as mulheres, você vê o seguinte, há um tempo atrás, eu estou com 71, você vê quanto tempo tem que eu comecei com 13 anos de idade. A mulher naquela época, gente, nem saía de casa, era dona de casa. Tanto que como é que eu comecei no mundo do negócio? Por querer ser independente e ouvindo meu pai e meu avô conversando. Ali eu aprendi muito sobre valores, sobre estratégia, e eu escutava escondida atrás da porta ou escondida mesmo. Que as crianças não estejam ouvindo isso, né? Porque não pode ficar escondida dos pais. Mas foi ali que eu aprendi e comecei a jogar na bolsa, porque eu comecei a estudar a bolsa. Porque naquela época, qual foi assim, o objetivo que eu queria? Empreender, porque já estava nato pela minha independência. Mas, na verdade, os homens não acreditavam nas mulheres. Uhum. O maior desafio era você conseguir esse espaço. E, realmente, para conseguir esse espaço, a gente teve que batalhar muito, estudar muito e ter perseverança. E aí vem a fé junto. Então, eu acho que essa trajetória, todas as mulheres podem passar. E hoje, mais fácil ainda. Porque hoje ela já pegou um respeito, não que faltasse respeito, mas o respeito profissional com as mulheres. Eu queria destacar um pouquinho esse início de carreira que você teve, que você destacasse um pouquinho quais foram esses seus maiores desafios que você enfrentou, especialmente assim, um ambiente, como você acabou de dizer, muitas vezes predominantemente masculino, né? Como que você superou esses desafios? Primeiro, assim, você tem que ter muita garra. E eu acho que você tem que buscar sempre aquilo que você gosta. Isso não só para as mulheres, mas para o jovem, de modo geral. Quando eu escuto um jovem falar assim, não, eu estou vendo que essa profissão dá mais dinheiro, essa aqui, eu falei, não faça por aí. Porque a tua profissão vai ser sua vida.
Então, busque aquilo que você gosta. Porque tudo que você faz por amor, que você gosta, aquilo passa um prazer. E aquilo vai ser bem feito. Então, primeira coisa, goste do que você está fazendo. Segundo, ser muito profissional e estudar muito o que você quer. Depois, ter perseverança. Você tem que ter muita perseverança, tem que ter coragem e acreditar em si e que aquilo vai dar certo. Tá vendo, gente? A empresária Nádia Felipe hoje é a nossa convidada, vai permanecer aqui no estúdio com a gente. Tem mais, a gente vai passando aí porque tem muita bagagem, tem muita coisa boa e ela volta a conversar com a gente já já. Coloca a previsão do tempo para Maringá, para algumas cidades aqui da nossa região. Você está conferindo nessa sexta-feira no Vozes da Cidade a previsão do tempo também. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto. Vozes da Cidade aqui na sua TV Evangelizar. De volta com você, Vozes da Cidade, nesta sexta-feira, uma excelente sexta para você. Desde já um ótimo final de semana também. Hoje a nossa convidada é empresária, a Nádia Felipe, ela que está falando um pouquinho da sua trajetória profissional, falando sobre a força feminina por trás aí de tantos negócios que ela administra. Eu vou voltar a conversar com a Nádia já já, mas antes tem matéria, eu quero que você assista comigo. Coloca no ar. O encontro aconteceu no Gabinete de Gestão e Informações no Palácio Iguaçu, em Curitiba, reunindo o governador Carlos Massa Ratinho Júnior com representantes das pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs. O objetivo é apresentar um plano de investimentos para o próximo leilão de energia. E nós temos aqui, nesse nível de projetos, contratados quase 3 bilhões de reais a ser implementado no Paraná, à venda ao governo federal e às concessionárias distribuidoras que estão comprando essa energia das PCHs paranaenses. Vamos desenvolver projetos na ordem de 1 bilhão e meio de reais, investimento esse que será feito já a partir do próximo ano no estado do Paraná. O plano de investimentos passou por um grande avanço após o governo do estado simplificar o processo de licenciamento ambiental para as PCHs. A mudança reduziu o tempo médio de liberação de 814 dias para apenas 60 dias. Um incentivo que atrai novos empreendimentos e beneficia os municípios. Essas centrais, além de ela poder ser uma indústria a céu aberto, porque ela gera emprego, elas também deixam muitos tributos para o Estado, impostos para os municípios, e possivelmente em algumas cidades será a grande indústria dessas cidades que ajuda também a reforçar o caixa de recursos públicos nessas cidades. O Paraná já é o segundo maior do país em potência energética outorgada. E o governador destacou que esses novos projetos vão ajudar o Estado a ampliar seu protagonismo na matriz energética nacional. O Paraná produz cerca de 18% de toda a energia gerada no Brasil. E, além disso, 97% de toda essa energia gerada é energia limpa, renovável, é energia gerada com o compromisso do cuidado ambiental, que é o que nós estamos fazendo, dando de exemplo para o mundo. A simplificação dos licenciamentos é um movimento estratégico para atrair novos investimentos e também a geração de energia. Com os novos empreendimentos, o Paraná reforça seu compromisso com a energia limpa e com o desenvolvimento econômico do Estado. Além de você ter mais 11 novas usinas hidrelétricas no Estado, você tem toda uma cadeia produtiva que gera muito emprego nas cidades, né? Então isso fortalece a indústria paranaense, que hoje exporta para o mundo, inclusive para países de primeiro mundo, que tem energia gerada a carvão mineral, que é altamente poluente, um exemplo de como é possível você gerar energia de forma sustentável. Obrigado à nossa equipe de jornalismo, você de Maringá, das mais de 40 cidades, nos acompanhando aqui em canal aberto, um grande privilégio para toda a nossa região. E o programa vai estar disponível no YouTube para você partilhar aí nos grupos, tá bom? TV Evangelizar Oficial, está aparecendo aí na sua tela para você seguir. Mais de 2.600.000 inscritos recebem boas notícias através da TV Evangelizar. Hoje a nossa entrevistada é a empresária Nádia Felipe. E Nádia, você está à frente, eu já disse no comecinho do programa, de empresas em setores bem diversos, né? Nós temos a Somaco S.A., uma grande tradição, muito conhecida aqui na nossa região.
a 2MN Administradora de Bens, Agropecuária NF, Fazenda Santa Maria, conselheira na Triângulo Administradora de Consórcios, também uma grande tradição em consórcios aqui na nossa cidade. E como foi o processo de se envolver com cada uma dessas organizações? Houve um momento decisivo que levou a assumir essas responsabilidades? Como foi a participação em cada uma delas? Primeiro é oportunidades, né? Você tem oportunidade nas vidas que aparece, você visualiza que aquilo pode dar certo e você cai fundo de cabeça, como digo, no negócio, e outras você vem porque é chamada. Como foi, por exemplo, a construção. Eu comecei porque visualizei junto com meu marido, montamos a construtora de uma casinha, foi para 2 casinhas, foi para um prédio e formamos a construtora. Na Somaco eu fui chamada pelo meu pai. Né? Meu pai pediu para mim vir aqui ajudá-lo. Então eu vim há 30 anos atrás. E aqui depois eu também fui para o consórcio. Na Somaco foi um grande desafio, porque realmente apesar da construção, também tive empresa de ônibus, que eu acho que não está no teu currículo, eu tive empresa de ônibus no Maranhão. Sempre que eu busco alguma coisa, eu te falei que a gente procura aquilo que gosta. E eu, como empreendedora e como mulher, eu sempre me adaptei às coisas e entro de cabeça. Então, quando eu entro, eu gosto do que eu estou fazendo. Você vê que com 71 anos eu estou trabalhando. Aí meus filhos falam, mãe, descansa. Eu falei, não, eu não sei ficar em casa. Eu gosto de trabalhar e gosto do que eu faço. Mas o maior desafio, eu acho que foi a Somaco, porque era um mundo inteiramente masculino. Eu não tinha mulher. E para poder eles me aceitarem, né, como gestora, eu tive que estudar muito. Fiz todos os cursos da Volkswagen. E eu me sinto assim, hoje eu posso falar assim, lisonjeada, porque eu fui a primeira mulher a ficar presidente dos grupos concessionários aqui na região. Que maravilha. E foi na nossa gestão, na minha gestão, junto com meus companheiros, que nós mudamos a forma de comercializar da Volkswagen. Então, realmente, isso me enalteceu muito. E como é um negócio de família, tem mais responsabilidade ainda, né? O consórcio Triângulo, como nós somos acionistas da Triângulo, eu também fui diretora lá. Fui tipo a CEO. E o consórcio de imóveis, fui eu que trouxe para Maringá, que não existia essa modalidade aqui. Enfim, a gente vai galgando os cargos, vai fazendo, e as coisas vão acontecer, e os números dizem, né? Então, eu digo o seguinte, quando os homens tinham receio, assim, como é que você está fazendo? Eu falo assim, eu só vou falar para vocês com os números, porque os números falam, né? Então, isso que é importante. Quantos filhos? Tenho 2 filhos e 4 netos. 2 filhos, 4 netos. E essa sucessão, os filhos estão envolvidos também nos negócios? Eu já estou passando, porque quando eu vim para Somaco, meu pai me chamou que precisava de mim, eu caí de paraquedas. Né? Foi o único negócio que não foi opção minha. Foi de ajudar a família e ajudar principalmente meu pai. Então, eu não quis que meus filhos passassem por esse processo que eu passei, porque é um processo até chega a ser doloroso, porque eu nem dormia de preocupação, porque a responsabilidade é uma coisa que eu tenho muito inerente em mim, e eu tenho que fazer com perfeição. É até ruim, porque eu sou até um pouquinho mais assim, eu me cobro muito como pessoa, e como profissional também. Então, eu já estou fazendo a sucessão e eu digo para todo mundo, herdeiro não é sucessor, você tem que ter o dom. Então, o que eu estou fazendo? O Michel, eu já tenho assistido no comercial, estou passando na área do comércio, e o Marcelo, que apesar de querer também o comercial, mas ele é fazenda, ele gosta de bicho, ele gosta de animais, e gosta de terra, gosta do ar livre. Então, estou colocando ele nas fazendas comigo. Que maravilha. A gente está conhecendo um pouco mais da empresária Nádia Felipe, falando da sua trajetória pessoal, profissional, partilhando um pouco com você aqui na TV Evangelizar. E como CEO e conselheira, quais são os princípios, né, ou estratégias de liderança que você considera assim, fundamentais para gerir negócios de sucesso em setores tão distintos? Primeira coisa, liderar é a base de tudo. Independente do negócio que você vai tocar, você tem que saber liderar. Liderar, para mim, é escutar as bases e nunca mandar. Liderar é diferente. É a diferença que você tem de ser líder e de ser comandante. O comandante é aquele que o teu funcionário anda do seu lado. Você tem que ter um planejamento estratégico a pequeno, longo prazo, mas que esteja coerente com o que você está fazendo.
e nunca deixar de inovar. Além disso, eu acho que a gente tem que estar sempre profissionalizando os nossos funcionários e sempre captando nele o que eles têm de melhor. Ao mesmo tempo, você tem que gostar de gente, porque negócio são pessoas. Então, eu sei que hoje em dia a gente está muito voltado para a máquina, para o IA. Ela é uma necessidade para valorizar o nosso trabalho. Mas quem está por trás de um IA é uma pessoa. O nosso cliente é uma pessoa. Então, valorizar o ser humano como gestora é muito importante. Você está acompanhando aqui o Vozes da Cidade, especial aqui com a empresária Nádia Felipe. E aí, além do sucesso empresarial, né? Como que você enxerga o impacto das suas empresas na comunidade, na presença aqui na cidade de Maringá, na região? Existe alguma iniciativa, projeto que você destacaria para a gente também aqui? Eu acho que a partir do momento que você mora numa comunidade, você tem que se integrar a ela. E como você vai se integralizar a ela? Contribuindo para ela te contribuir, dando as mãos. Então, eu tive a grata satisfação, tanto na sociedade rural, que nós fizemos o Natal Solidário, foi através da Rural Jovem, que é outra peculiaridade, que quando eu comecei a trabalhar com a parte rural, a rural naquela época só tinha homem, não tinha nenhuma mulher. E eu falei, bom, eu tenho que pôr o pé lá na rural, porque agora eu sou rural, eu tenho que entrar. E junto com a Iraclésia, também, que agora é a nossa presidente, né? Isso. O meu filho, o Michel, ele foi eleito Rural Jovem. Aí eu falei, Michel, eu vou entrar na Rural Jovem. Mãe, como é que você vai entrar na Rural Jovem? Você é mãe. Eu falei assim, eu vou ser a mãe da Rural Jovem. Tanto que hoje alguns que estão lá como gestores, eles me chamam de Mãe Nádia. Então, eu acho que ali nós fizemos Natal Solidário, nós fizemos a leitura light, enfim, através da Rural eu também participei. Fora isso, eu ia nos asilos, eu sempre gostei de participar da sociedade, de uma forma de ajudar. Mas o meu grande orgulho foi o HU, onde nós fizemos a brinquedoteca do HU. Que bom. Eu fui presidente da Sim Mulher 4 anos e na minha gestão nós construímos o HU. A brinquedoteca. E no dia da inauguração, uma mãe foi até mim e eu vi o menininho com soro, andando com o soro suspenso lá, sim, e ele brincando e sorrindo. Aí a mãe falou para mim assim, foi a primeira vez em um mês que meu filho sorri. Olha. Então, eu acho que não tem mais grata satisfação do que isso. Então, isso realmente, para mim, é muito gratificante. Minha gente, a gente está conhecendo um pouco mais da empresária Nádia Felipe. Ela continua para o nosso último bloco aqui na TV Evangelizar. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Fica comigo aqui na TV Evangelizar. Maringá, mais de 40 cidades, sempre ligadas todo finalzinho de tarde. E na sexta-feira, programa um pouco maior para você. A gente volta já já. De volta, gente. Vozes da Cidade, hoje com a presença da empresária Nádia Felipe, ela que está partilhando um pouquinho aqui da sua vida profissional, mas também da sua vida pessoal, trazendo esse incentivo para você que está começando a empreender também agora, para que você se inspire, né, em pessoas que têm uma bagagem e que vale a pena a gente se inspirar. Eu vou trazer a nossa equipe de jornalismo, tem matéria, já eu continuo aqui a nossa entrevista com a Nádia Felipe. Coloca no ar. Os sorrisos dessa criançada, contagiantes assim, são de expectativa diante da grande novidade. São pequenos privilegiados, estudantes de 7 a 11 anos de escolas municipais. Uma delas, a Olga Ribas Martins. Diante de todos esses estudantes, a primeira biblioteca livre do município de Piraquara, num dia de festa, dia de inauguração. A biblioteca está instalada no mais novo, maior e mais movimentado terminal de ônibus da cidade. Este que é o Terminal São Roque. A proposta é para as pessoas que estão aqui no Terminal do São Roque possam escolher o seu livro e viajar literalmente com esse seu livro no colo, lendo. Isso graças a uma parceria valiosa entre Prefeitura, a ONG que está à frente do projeto Viagem do Livro, a Associação Evangelizar é Preciso, e com apoio também da Câmara Municipal de Piraquara.
É sempre uma satisfação fazer parte desse projeto de incentivo à leitura, justamente para levar a leitura de uma forma mais democrática, mais acessível para a população, que a gente sabe os benefícios da leitura, que agrega em conhecimento, valorização da cultura e tantos outros, né? Principalmente para as crianças na parte do desenvolvimento integral. Nós já espalhamos muitos livros, mas agora num formato de uma biblioteca mesmo, né? Eu acredito que essa seja a primeira biblioteca do Brasil. Essa novidade que abre as portas da leitura e do conhecimento para a comunidade, a Biblioteca Livre, agora inaugurada, tem um acervo de 3.000 livros, principalmente literatura infanto-juvenil, há livros técnicos também, livros de história e outros. A ideia aqui é permitir acesso livre à leitura gratuitamente a quem passar pelo terminal, para que essas pessoas, se quiserem, levem para suas casas, se quiserem, devolvam os livros, se quiserem, façam também suas doações. Ao entrar no espaço recém-inaugurado, as crianças estavam entusiasmadas com a biblioteca, que agora também é delas. Por causa que é bem pertinho, a gente pode passar quando a gente estiver fazendo o trajeto aqui. Eu achei muito legal que é perto daqui, né? Quando algumas pessoas estiverem passando, podem pegar alguns livros aqui. Me conta o que você achou dessa biblioteca. Eu achei muito criativa e muito legal, né? Que a gente, de vez em quando, a gente precisa ler e esquentar um pouquinho a memória. Uma biblioteca para todo mundo poder pegar livro, eu achei bem criativo e legal. Uma biblioteca livre e para todos. Exatamente, para todos que quiserem e gostarem da leitura. E até mesmo para aqueles que não gostam muito. Um livro faz com que as pessoas se inspirem em ler cada vez mais e mais. Um dos idealizadores desse projeto tão legal sonha com espaços assim por todo o país. Estão fazendo um piloto aqui em Piraquara, para a gente espalhar isso pelo Brasil inteiro. É o nosso Vozes da Cidade. Depois já pode partilhar com seus amigos, que vai estar no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial, o programa para você acompanhar. A empresária Nádia Felipe está aqui falando, você já até deu umas pinceladinhas sobre a questão da Assim. Receber a maior honraria da Assim, né? Com certeza é um marco. O que esse reconhecimento significa para você, tanto no âmbito profissional como também pessoal, ser reconhecido por essa entidade tão presente, tão valiosa aqui na nossa cidade? Primeiramente foi uma grande emoção. Realmente eu fiquei muito emocionada. Quando o Barbieri me falou, eu até chorei, porque é um reconhecimento da tua vida profissional, né? E não só profissional, mas da tua vida de dedicação. Então, é um fruto que você colheu daquilo que você plantou. Me deixou muito emocionada, mas também com muita responsabilidade. Porque realmente essa comenda, primeiramente, só era dada a homens, então fui a primeira mulher. E você, quando recebe uma comenda como essa, você leva ela para sempre. Porque você torna-se visor das pessoas, né? Então tem que ter muita responsabilidade também. Na parte emocional, pessoal, essa comenda me leva a demonstrar alguma coisa que é realizada em mim. Você planta, aí você colhe os frutos e você deixa alguma coisa nos corações das pessoas. Então essa sempre foi a minha vocação, ajudar para poder plantar e para poder colher. E a única coisa que ninguém te tira, não é dinheiro, tira, é a amizade e o carinho. E é isso que eu quero deixar para os meus amigos e para os meus filhos. O nosso arcebispo Dom Frei Severino Clasen tem a sua mensagem dominical e já retoma a nossa conversa aqui com a empresária Nádia Felipe. Dom Severino, boa tarde. Recuperar as relações humildes. A humanidade é mobilizada pela rapidez de informações e projeções de iniciativas de cunho pessoal. A lisura dos comportamentos nem sempre são honestos e práticos para a construção da verdade e da comunhão geradora da unidade e da liberdade. Neste modo de comportamento na sociedade, é importante apurar a postura da humildade, que é a essência da verdade, e da educação,
que constrói a paz e a justiça na sociedade. As igrejas estão dentro desse mesmo modo de proceder se não estiverem atentos aos desvios da essência daquilo que Jesus nos ensina. A fome pelo lucro, do poder, do domínio, destrói comportamentos de fraternidade. Eis a ameaça constante no bom relacionamento numa família, numa empresa, numa entidade, sobretudo nas relações políticas, na sociedade. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19 e 20. A cultura cristã exige dos praticantes ou não praticantes de uma religião postura de boa convivência, ser humilde, fazer-se pequeno, não se dar demasiada importância quando fomenta a soberba, a necessidade de ter mais, alimenta o ego da vaidade e da prepotência, está longe da conduta cristã. A Bíblia diz que a boa conduta perpassa as mesmas posturas de vida. Os ensinamentos dados por Jesus colocam em evidência a simplicidade, a humildade, o respeito pelos semelhantes. Nosso destino é o reino de Deus, enquanto neste mundo vivemos construindo as boas relações ensinadas por Jesus, sinais de que o reino de Deus já está no meio de nós. Lá em Lucas capítulo 17, 20 e 21. No céu não existe quem se situa acima ou abaixo, pois todos são irmãos, iguais no serviço mútuo. Nesse dia do Senhor, somos convidados a valorizar as pessoas simples que constroem a verdadeira educação na fé e compromisso de humanidade que nos une e nos fortalece na convivência na família, na igreja e na sociedade. O perigo está em desqualificar a harmonia, a educação desde a origem, a gestação de uma mãe às crianças quando nascem, a sua primeira infância. Importante destacar a educação na formação da personalidade e de bons costumes. Destacamos aqui a figura dos catequistas, tão importante na educação da fé. E assim também na pastoral da criança, quando atendemos as gestantes, as famílias com crianças até os 6 anos de idade, orientamos para o cuidado necessário para uma educação qualificada, ajudando na formação da personalidade na educação cristã, para o crescimento harmonioso, solidário, humano. Percebemos muitas lacunas em tantas famílias quanto a esse ajuste educacional. A mensagem de Jesus sobre a busca dos primeiros lugares num casamento, Lucas 14, 1 a 7, nos situa na nova forma de educar que privilegia o respeito, buscar o último lugar para ser privilegiado e não se colocar na frente e depois ter que ser conduzido para trás. A parábola do Evangelho de hoje, segundo Diário Bíblico 2025, mostra a regra de ouro do protocolo cristão. Não se dar importância convidar a quem não pode retribuir, dar preferência aos outros, convidar à mesa da vida os que foram excluídos pela sociedade. Para Jesus, honrado é quem não se exalta sobre os demais, mas se abaixa voluntariamente e recuperar as relações humildes, reconstrói os bons hábitos e educamos as novas gerações sob o véu da humildade, da ternura,
do respeito e da sensibilidade humana. Os líderes de nossas comunidades eclesiais, como os catequistas, os coordenadores de pastorais, os que gerenciam o patrimônio e as finanças das nossas comunidades, carregam em suas vidas a alegria de servir, de colocar-se em último lugar e solidificar os sinais do reino de Deus já existente no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja e vos conduza, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tá aí a mensagem especial do nosso arcebispo, Dom Frei Severino Clasen. Toda sexta-feira tem uma mensagem especial aqui para você com o nosso arcebispo. Eu estou aqui com a empresária Nádia Felipe. A gente está falando um pouquinho da sua trajetória inspiradora para todos nós. Para os jovens, Nádia, especialmente para as mulheres que sonham em seguir uma trajetória de sucesso como a sua, que conselho você daria com base na sua experiência, de tudo que você já aprendeu, de tudo aquilo que você já viveu? O que você poderia dizer para quem está em casa, para quem está começando agora? Eu diria tanto para o jovem, ou meninos, ou homens ou mulheres, principalmente para as mulheres, algumas coisas, acredite em você. Porque quando a gente acredita na nossa pessoa, na nossa capacidade, e você sonha, você já está a caminho do que você quer. Então, as mulheres muitas vezes passam por experiências, têm filho, algumas com mais poder aquisitivo, outras não. Mas nunca deixe de sonhar e de persistir. E aquilo que eu falei desde o início, fé, persistência, perseverança, e você tem que também ser boa no que você faz. Escolha a sua profissão, como eu falei. Na hora que você escolher a sua profissão, seja através de um curso graduado ou não, uma cabeleireira, enfim, o que você quiser ser, seja com amor, seja com propriedade por inteiro, que daí você vence. E eu sei que ser mulher, algumas vezes agora, para mim é uma coisa muito poderosa. Foi a mãe de Jesus. Né? Então eu digo para nós podemos ser mãe, e nada como ser mãe, porque eu sempre quis ser empresária, quis ser independente, mas o meu maior sonho era ser mãe, né? Então eu nunca deixei isso suplantar o meu parte profissional. Então, inclusive perdi meu primeiro filho. Mas eu não, em momento algum, eu falei, com 7 meses, eu tive a sepsemia, com o bebê dentro da minha barriga, e em nenhum momento eu falei, meu Deus, você esqueceu de mim. Eu não fiz isso. Falei, meu Deus, eu gostaria muito de ser mãe. E falava o seguinte, se eu não puder ter, pessoalmente, eu vou adotar. E daí veio o Michel, eu fiquei 8 meses de cama, e nasceu o Michel e depois o Marcelo. Então, as mulheres, principalmente as mulheres, não pense que os filhos atrapalham. Eles somam na nossa vida, né? E hoje, com a minha idade, são meus melhores amigos, são meus filhos. Então, perseverem, tenham fé e acreditem em vocês. E eu queria que você também pudesse partilhar com a gente, no finalzinho do nosso programa, o que te mantém motivada, né, a continuar inovando, liderando, mesmo após aí tantas conquistas, mesmo toda essa trajetória, à frente de tantas empresas importantes. Mas como você gostaria de ser lembrada por sua trajetória? Lembrar, como eu te falei, é ficar no coração das pessoas. Qual é o meu legado? É conquistar pessoas, é deixar um legado para os meus filhos, ter uma trajetória de vida que fala, ela executou alguma coisa e ela deixou uma marca. E qual que é a melhor marca que você deixa? É o amor no coração das pessoas. Porque tudo vai. Sim. Empresa passa, dinheiro vai, mas o coração das pessoas é difícil você angariar para você. E eu gosto muito de gente. Então, realmente, eu acho que o legado maior que eu posso deixar, que é um livro de história da vida, cada um tem seu livro, não é um livro de beleza por fora, é de conteúdo por dentro. E esse conteúdo eu gostaria de estar dentro do coração das pessoas. E hoje, olhando para os seus 2 filhos, olhando para os 4 netos, olhando para a sua família, qual o papel que a sua família teve em toda essa história? Ela foi
Deus e minha grande válvula propulsora foram meus filhos, a minha família. E Deus junto com eles. Que coisa boa. Hoje também Michel envolvido na Assim, também um papel importante, liderando. Isso com certeza um grande orgulho para a mãe também. É um grande orgulho porque praticamente depois que eu fiquei viúva eu criei meus filhos sozinha. Então eu fui meia mãe, pai e eu fui muito enérgica, né? E graças a Deus eu colhi os bons frutos, porque eu acho que a pessoa não é fazer tudo o que o filho quer, é tudo que ele pode. E disciplina, respeito são coisas que é muito preservada na minha... Assim, é um pouquinho militar, assim, sabe? Tem que estudar, primeiras obrigações. Então, graças a Deus eu tenho meus filhos, tenho meus netos. E a família vai, como falo, nas leis de Deus, nas leis do amor e respeitando um ao outro. Que coisa boa. Nádia, hoje nós trouxemos você aqui para conhecer um pouquinho mais da sua vida profissional, pessoal, mas para te homenagear, para parabenizar a pessoa que você é, que Deus continue te abençoando, te dando saúde, para que você possa, através da sua vida, continuar motivando e incentivando outras vidas também. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você e um prazer sempre ajudar o próximo. Que Deus te abençoe sempre mais. Amém, tá obrigada. Bom? Pode permanecer aqui com a gente, finalizando o programa de hoje com a empresária, com a mãe, Nádia Felipe, que Maringá conhece, a região conhece, sabe do seu amor, da sua dedicação, frente a tantas empresas que eu já pude citar aqui, e hoje dando esse testemunho também de fé, de família, de amor às coisas de Deus, aqui mantém de pé e continua incentivando e com certeza contagiando todos ao seu redor. Eu espero que esse programa tenha te ajudado, tá bom? A dar passos importantes na sua vida também. Fiquem todos com Deus, um excelente final de semana, até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.